Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes e a gente está de volta com mais uma aula do curso Network Essentials. Dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 3, né? A comunicação em uma rede local. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai aprender nesse curso, quais os objetivos dessa aula de hoje. Então, primeiro, princípios da comunicação. Então, a gente vai explicar a importância dos padrões e dos protocolos nas comunicações de rede. Depois, comentários sobre a linguagem de rede, explicar como as camadas do modelo de protocolo representam as funcionalidades da rede. Depois, a gente vai falar sobre como funcionam as redes Ethernet, né? Explicando como ocorre a comunicação em redes Ethernet. Depois a gente vai ver como as redes são criadas, né? Explicando a importância de roteadores e switches em uma rede, e por fim o roteamento em rede. Vamos configurar um dispositivo em uma LAN. Então a aula de hoje é uma aula bem legal, a gente já começa a ter um labzinho, na verdade na primeira aula a gente já teve um lab, né? Mas foi bem simplesinho, foi só o comando ping. Hoje a gente já começa com a configuração de um dispositivo. E essa aula provavelmente vai ser dividida em duas ou três partes, porque ela é uma aula um pouquinho maior, então vão ser dois ou três vídeos, né? Mas acompanha aí o primeiro vídeo, vamos seguir. Princípios da comunicação. É, Primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: toda comunicação ela sempre tem três elementos. Ela sempre vai ter a origem, ela sempre vai ter o destino e sempre vai ter o meio de transmissão. Seja ela uma comunicação em rede, uma comunicação digital, uma comunicação falada, uma comunicação escrita, uma comunicação entre duas pessoas, né? Sempre vai ter a origem, o destino e o meio de transmissão. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou conversando com vocês, dando aula para vocês, a origem sou eu, as minhas palavras, o que eu estou falando para dar essa aula, para fazer essa aula com vocês. O destino são vocês que estão aí querendo entender essa aula. E o meio de transmissão é a internet, né? É o nosso YouTube, vocês estão assistindo o vídeo do YouTube, é o NetAcad, dos vídeos que estão embutidos dentro do NetAcad. Então, o meio de transmissão é, a grosso modo, o que entrega a mensagem para o outro lado. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais a fundo mais para frente, tá? É, os protocolos de comunicação, antes de começar a nos comunicar, estabelecemos regras. Então, protocolos são regras de comunicação, né? Ou acordos para direcionar a conversa. Por exemplo, existe um protocolo convencionado mundialmente, né? Sobre conversas de pessoas. Eu falo, vocês ficam quietos ouvindo. Quando eu termino de falar, vocês começam a falar. Se nós dois começarmos a falar ao mesmo tempo, vai ficar uma bagunça e um não vai entender o outro. Então, existe um protocolo de que uma pessoa fala de cada vez, ok? Então, esse é um protocolo, é um exemplo de protocolo de conversa entre pessoas. Outra coisa é que existe um acordo ou uma regra sobre a linguagem que a gente usa, né? Eu estou falando em português, estou falando, é o som, né? É a minha voz. Vocês estão entendendo em português e estão ouvindo com um ouvido, né? Estão escutando e entendendo, interpretando o português. Poderia ser escrita? Poderia. A gente podia combinar que as aulas seriam todas escritas. E aí a gente entrava numa plataforma, né, uma plataforma com um quadro, ou uma plataforma. Compartilhava um, um, um Docs do Google Docs. Aí todo mundo ia ter acesso à mesma tela e eu ia começar a escrever e vocês iam conseguir ler o que eu estava escrevendo, por exemplo. Né? Ia ser eficiente? Não sei se ia ser eficiente, mas vocês iam conseguir ver a mensagem. Então, existe um acordo que essa entrega vai ser por videoaula, que as videoaulas serão em português, né? Então é um protocolo. Da mesma forma, a comunicação digital, as máquinas, existe um protocolo para essa troca, essa comunicação, né? E a gente vai entender bastante sobre isso. Na verdade, o curso basicamente a gente vai aprender protocolos, tá? E aí, por que os protocolos são importantes? Os protocolos de rede definem as regras da comunicação pela rede local.
Mas quem faz as regras, né? Alguém tem que fazer. Então, existe, por exemplo, padrões, organizações não governamentais, sem fins lucrativos, na sua maioria, que estabelecem padrões, né? Que são essas regras que criam protocolos, né? Normalmente num conjunto, um esforço de um conjunto, um esforço coletivo para poder estar desenvolvendo esses padrões. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? A IA, o IETF, IANA, I3E, ICANN, TIA, ITO, né? Então, ó, um padrão é um conjunto de regras que determina algo que deve ser feito. Os protocolos de rede e os padrões da internet possibilitam a comunicação de diferentes tipos de dispositivos pela internet. Empresas de padrão de rede, os padrões são desenvolvidos, publicados e mantidos por diversas empresas. São essas que eu já dei o exemplo no início. Essas são algumas, né? A visualização de como os protocolos funcionam. Então, a comunicação bem-sucedida requer interação entre os protocolos. Os protocolos eles não funcionam isoladamente. Cada protocolo depende de um outro protocolo para funcionar. Tá? Então, a gente fala que é uma pilha de protocolos é usada para ajudar a separar a função de cada protocolo. Cada protocolo sabe o seu dever, sabe o que deve fazer para que no final, a mensagem final, que é o dado, seja entregue, passe da origem para o destino. Isso permite que a operação independente de cada camada da pilha. Então, essa pilha aqui, imagina que tem camadas diferentes. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, que na primeira camada eu tenho o HTTP, que é o meu site na internet. Essa é uma linguagem de hipertexto, né? É a linguagem que está os sites. O protocolo que estão os sites, é HTTP. Aí vem um protocolo, que é um protocolo de transporte, que é o protocolo TCP. Esse protocolo transporta o HTTP. Mas o TCP, ele é responsável por transportar os dados. Imagina um caminhão e eu tenho a carroceria do caminhão, né? A carroceria, ela por si só não vai a lugar nenhum. Ela é onde a gente transporta alguma coisa, mas ela precisa ter quem faz esse transporte, né? Então a gente tem o IP, que é um protocolo que é, é responsável pelo transporte da carga da origem até o destino. Tá? E a gente tem o protocolo Ethernet, que é responsável por cada trecho daquele transporte. Então, a gente tem um protocolo Ethernet que vai fazer aquela entrega em cada trecho do caminho, em cada trecho da rede. A gente vai entender isso com bastante cuidado ao longo do curso. Tá? O uso de um modelo em camadas, né, os modelos em camadas ajudam a visualizar como os protocolos trabalham. Por exemplo, aqui a gente tem um modelo em 4 camadas. Eu tenho a camada de acesso à rede, eu tenho a camada da rede, eu tenho a camada de transporte e tenho a camada de aplicação. São 4 camadas bem distintas. Isso é uma pilha do protocolo, é uma pilha de protocolos do protocolo do padrão TCP/IP, do modelo TCP/IP, que é o modelo padrão que funciona na internet. Então, aqui, a gente acabou de apresentar ele para vocês, né? O modelo TCP/IP. Esse é o modelo que funciona na internet, é um modelo funcional, né? Então, eu tenho aqui a camada de acesso à rede, eu tenho a camada internet, eu tenho a camada transporte e tenho a camada aplicação. São 4 camadas bem distintas, cada uma tem a sua função. A camada de acesso à rede faz a transformação do que é lógico para o que é físico, para transformar em bit, para entregar de máquina para máquina. Essa camada é responsável por exemplo, pegar os dados que estão no meu computador e transformar em bit e passar pela rede sem fio até o meu roteador, certo? É a camada de acesso à rede. A camada de internet, ela é uma camada de transporte fim a fim. Então, ela é responsável por pegar aqui os meus dados, né, e transportar da minha máquina até a máquina de destino. No caso que eu estou gravando uma aula aqui que vai ser lançada para o YouTube, a gente pode falar que é o servidor do YouTube, por exemplo, para fazer uma analogia simples de vocês entenderem.
E aí eu tenho a camada de transporte. A camada de transporte ela é responsável pela função de pegar os dados, segmentar esses dados, ou seja, dividir esse dado em partes menores, porque às vezes o dado é muito maior do que eu posso transmitir de uma única vez. Então ela divide os dados, um dado em dados menores. Ela faz todo esse controle de segmento, então primeiro segmento, segundo, terceiro, quarto segmento, e ela faz o controle também de aquele pacote que está saindo pertence a qual aplicação, vai para qual servidor. Então, por exemplo, ela que faz o controle de que esse vídeo meu que eu estou gravando vai ser dividido em vários segmentos e vai ser enviado lá para o YouTube, né? E quando voltar, essa aplicação vai rodar na página do YouTube. Então, é a camada de transporte que é responsável por esse controle. Alexandre, mas como isso funciona? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, de forma. Lembrando que esse curso é um curso superficial, né? Ele é um curso básico, é um curso fundamentos de rede. Eu não vou dizer que é superficial, mas é um curso de fundamentos, né? A gente tem um curso que avança, que é o CCNA, que a gente vai falar sobre isso no momento oportuno, a gente vai apresentar para vocês no finalzinho do curso, a gente vai apresentar para vocês as saídas que vocês vão ter, qual o próximo passo na carreira de rede, né? E aí, nesse momento a gente vai apresentar o curso para vocês. E a camada de aplicação, ela é responsável pelos dados, então ela recebe os dados e converte esses dados. É aqui que funciona a criptografia, decriptografia, aqui que funciona a questão das linguagens, né? Então, o HTTP é uma linguagem que vai ser exibida num browser web, né? E está usando a tabela ESC2, aquele arquivo é MP4, é JPEG, então é aqui na camada de aplicação que esse alto nível de controle é feito. Tá? E aí a gente tem o modelo OSI, que é um outro modelo que divide ainda mais a mesma operação, e ela divide em 7 camadas. Na verdade, a camada enlace de dados ainda é subdividida em 2. A gente vai ver isso mais para frente, né? Então, são 7 camadas, né? Então, eu tenho aqui, ó, a camada de transporte. Deixa eu tirar aqui que está uma bagunça. Vamos tirar aqui as borrachinhas. Com as borrachinhas, vamos tirar tudo aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a camada de transporte, a camada de aplicação, a camada de sessão, apresentação e aplicação representam a camada de aplicação do modelo TCP/IP. A camada de transporte é a camada de transporte, a camada de rede é a camada de internet, e a camada de enlace de dados e a camada física são as camadas acesso à rede da camada TCP/IP. Então, fazem a mesma função que eu já expliquei para vocês aqui. Visto isso, né, a gente já vendo essa primeira parte que a gente viu como funciona as redes, o que é um protocolo, né, que a gente tenha lá os elementos principais, a gente vai começar a falar sobre a linguagem de rede, né? Então, ó, primeiro, o modelo OSI divide a comunicação em vários processos. Cada camada do processo é uma pequena parte da tarefa maior. Então, ó, camada física, meio físico, par trançado, cobre, cabo de fibra ótica, transmissores sem fio, hubs e repetidores. Né? Então, essas camadas, essa camada ela é responsável por toda a parte física, né? A placa de rede. Então, toda a parte física está aqui. Né? Aí você tem a camada enlace de dados. Na verdade, a placa de rede está na camada enlace de dados. E aí você tem os drivers da placa de rede, os switches da rede, as conectividades WANs, tudo está na camada enlace de dados. Depois a gente tem a camada de rede, que é endereçamento IP e roteamento. A camada de transporte, que listas de filtragem de firewall para mecanismo de streaming de vídeo e voz. É só um exemplo, né? São alguns exemplos. Aí você tem a camada de sessão, apresentação e aplicação, né? Aplicativos web, servidores,
navegadores da web, com reconhecimento de rede, transferência de arquivos, resolução de nome. Então, tudo isso está aqui nas camadas superiores. Tá? Então, as tarefas e as redes são bem divididinhas. Né? E a gente tem os dois modelos, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Né? A aplicação do modelo OSI, a aplicação do modelo TCP/IP representa a camada de sessão, a apresentação e a aplicação do modelo OSI. A transporte do modelo TCP/IP representa a camada de transporte do modelo OSI. A camada de rede do modelo OSI representa a camada de internet do modelo TCP/IP. E a camada de acesso à rede do modelo TCP/IP representa a camada enlace de dados e a camada física do modelo OSI. São as mesmas funções. Quando eu falo representa, são as mesmas funções. As funções dessas duas camadas aqui, a camada 1 e a camada 2, estão dentro da camada 1 do modelo TCP/IP. É recomendável conhecer bem os dois modelos, pois eles são usados com frequência. Então, é recomendado que se conheça bem. Provavelmente, um bom técnico de rede vai conviver com isso a vida inteira. Então, vocês que estão iniciando e vão querer ser um analista de rede, vão querer ser um arquiteto de rede, vocês vão ter que conhecer a fundo as camadas e cada protocolo desses. Né? A gente não vai estudar a fundo nesse curso, mas para se tornar um bom profissional da área de rede, tem que conhecer a fundo. Por que utilizar a Ethernet? Né? A Ethernet tornou-se o verdadeiro padrão. Isso significa que ela é usada por quase todas as redes locais conectadas com fio. Na verdade, com fio e sem fio. Né? A Ethernet ele é um padrão que praticamente continua o mesmo desde os anos 70, né? Desde que ele surgiu. Ele teve pouquíssimas modificações, tá? Desde que ela surgiu, mas e se tornou o mesmo. Então, nos anos 70, várias empresas começaram os seus padrões. Então, a gente teve o padrão da IBM, a gente teve o padrão NEC RC, NCR, a Xerox teve o padrão dela, DEC, HP. Todas essas empresas lançaram os seus protocolos padrões. Cada uma fazia uma rede, fazia um transporte de um tipo. Aí, entre os anos 80 e os anos 90, surgiram alguns padrões que foram adotados por todo mundo, né? Que um foi o Ethernet, o outro foi o ArcNet e o outro foi o Token Ring. Praticamente todo mundo começou a usar esses três padrões. Só que os outros dois padrões foram caindo em desuso por uma série de dificuldades. Né? E aí o Ethernet foi evoluindo, né? Evoluiu um pouco, não evoluiu muito, mas evoluiu um pouco, e permaneceu até hoje. Ele se tornou, por ser o melhor, a gente pode dizer com certeza que ele é o melhor padrão que existe. Ele atua em duas camadas, ele atua tanto na camada física quanto na camada enlace de dados, e no modelo TCP/IP ele atua na camada acesso à rede. O Ethernet em constante evolução. O Instituto of Electrical and Electronics Engineering, que é o I3E, mantém a Ethernet e os padrões sem fio. Então, ele começou com padrão só com fio e hoje ele tem os padrões sem fios da Ethernet também. Né? Eles são responsáveis por manter os padrões e aprovar novas melhorias. Então, como eu falei, ele teve pouca evolução, mas teve alguma evolução. E o responsável é o I3E. O I3E é responsável por esse padrão. Tá? Endereçamento Ethernet. Cada host conectado em uma rede Ethernet tem um endereço físico exclusivo que o identifica na rede. Esse endereço é conhecido como endereço MAC. Tá? Controle de acesso à mídia, ou Media Access Control. Tá?
e é atribuído a uma NIC. NIC, gente, é a placa de rede, tá? Vocês vão sempre ver nos cursos da Cisco sendo chamado de NIC, porque NIC significa Network Interface Control, tá? Então a gente tem ali a NIC, que é a placa de rede, tá bom? Quando uma fábrica, uma empresa resolve fabricar placa de redes, eles precisam comprar, contratar, né, adquirir um bloco do endereço MAC. E aí, esse bloco do endereço MAC é atribuído àquela empresa. Só aquela empresa tem aquele bloco, tá? E aí ela grava ali, né? E cada placa no mundo tem que ter um único endereço MAC. Então, isso tem que ser único. Apesar de que cada placa, cada endereço desse só vai fazer sentido na rede local. Então, o meu endereço MAC aqui, ele faz sentido dentro da minha rede. Se eu me comunicar com a internet, através da internet, e me conectar via VPN numa outra rede, já não é tão importante o meu endereço MAC, né? Tá? Então, ou quando eu me comunico, quando eu passo um e-mail, por exemplo, para o servidor da Cisco, o meu endereço MAC ele só vai fazer sentido nesse primeiro trecho que vai da minha máquina até o meu roteador. Quando chega no meu roteador, o meu gateway sai para lá, sai para a internet, meu MAC fica preso. O MAC não passa para o próximo salto. O MAC só faz sentido localmente.